Dólar index está subindo, euro vai cair. Dólar index está subindo, GBP vai cair. Calma, primeiro a gente pega essa noção e depois a gente passa para o gráfico, porque a gente pega uma noção mais fundamental e técnica do mercado, utiliza o Smart Money e junta tudo isso ao nosso favor. Então a gente vai tentar buscar a validação dessa possível queda dos outros ativos na análise de mercado, tá? Então com isso eu já vou puxar aqui o gráfico do EURUSD, tá, pessoal? Já vou puxar o gráfico do EURUSD para a gente fazer a análise. Eu queria até fazer uma rodada de perguntas com vocês aqui daqui a pouco, tá? Então, vou ser mais assertivo aqui para a gente conseguir encaminhar para as próximas análises, tá? Aqui, EURUSD, eu vou até pegar outro aqui. Deixa eu ver esse aqui. O que eu estava fazendo nas outras análises com o pessoal era justamente esse. EURUSD, a gente estava tendo uma valorização que era consequência também da desvalorização que a gente estava vendo em DXY, tá? E ele está vindo justamente buscar nessas regiões de oferta que a gente tem mais acima aqui no mercado. Então o mercado em EURUSD ele causa a quebra de estrutura, né? Justamente em direção também àquela movimentação antecipada desse fundo duplo que a gente tem. A gente vê essa movimentação de quebra de estrutura, o preço retrai e aí nessa retração é que a gente vai observar a movimentação que o mercado faz. E é justamente isso aqui que eu estava explicando para o pessoal, acredito que sexta-feira, né? Acho que não foi sexta, deve ter sido na análise de fechamento da quinta. Mas praticamente esse fluxo que o mercado faz, ele chega até uma região, inclusive você está operando o mercado. Se você entende que tem regiões relevantes aqui de oferta, você não vai ficar só olhando para elas, você vai utilizar a tendência do mercado para ir em direção a essas ofertas e buscar oportunidades, tá certo? E após o toque na região de oferta, a gente vê esse movimento bastante parecido com o quê? Com o que o DXY fez, né? Lembra que a gente teve uma captura de liquidez, etc. Depois de chegar numa região relevante de 4 horas, aqui acontece a mesma coisa. No 15 minutos, a gente consegue observar o toque dessa região macro de 4 horas, o mercado vem, captura a liquidez desses vendedores que estavam posicionados aqui, chega até um ponto mais descontado e aí a gente vê uma queda aqui no ativo, né? Inclusive daria para a gente utilizar até uma FIBO aqui de venda, ó. Você observa? Você observa aqui, ó, o preço chegou, fez uma inversãozinha de fluxo, chegou até 7,55, execução de venda totalmente direcional, depois o mercado volta para capturar essa liquidez remanescente aqui, tá? E depois que ele vem capturar essa liquidez, a gente começa a ver também o alinhamento do fluxo agora, indicando que a gente pode ter as quedas para euro USD. Tá? Então aqui a gente tem a captura de liquidez desse ponto, o mercado chega até uma região relevante e aí ele começa a estruturar o fluxo, quebrando uma estrutura aqui. Na verdade, ele ainda não fez a quebra de estrutura. E no DXY também não fez a quebra de estrutura. Mas a gente pode estar caminhando para o desenvolvimento dessa quebra de estrutura do mercado. Aqui no 30 minutos, vamos observar isso 1 hora, 15, 5 minutos para observar se tem alguma região de demanda de oferta relevante. Não tem nenhuma região de oferta relevante, mas praticamente observaria a movimentação que o preço faz. Deixa eu observar a ineficiência. Aqui a gente tem ineficiência, tá? Nesse ponto a gente tem ineficiência. E outra coisa, quando a gente não tem uma região de oferta e demanda clara, é muito importante a gente utilizar a FIBO também já para ter um direcionamento, porque a gente sabe onde tem as regiões caras, onde tem as regiões baratas. Então, marcando a FIBO do topo até o fundo do movimento, entendendo que a movimentação para euro pode ser de queda, a gente vai ter a noção que tudo que está acima de 50% pode ser uma região boa para ser vendida, tá? E especificamente também entre 7,5 e 8,5, que é a região que eu utilizo como região de oferta aqui, praticamente uma região de premium que a gente pode observar o EURUSD fazendo a movimentação de correção até essa região para aí sim a gente ter uma estruturação mais acentuada para a queda, entendendo que esse movimento de impulsão é apenas um pullback do movimento geral do mercado, ou seja, o mercado faz um movimento de impulsão, retração, agora um pouco mais complexa para depois fazer um movimento de impulsão. Agora, obviamente, a gente não deve ficar enviesado no mercado. Por quê? Se eu mostro que a tendência principal do ativo é cair a partir desses pontos, não significa necessariamente que o ativo vai cair. Significa que essa é a tendência principal. Agora, o mercado ele segue o fluxo natural dele. E a partir do momento que ele começar a respeitar mais as regiões de demanda do que as regiões de oferta, eu vou buscar ficar vendido no mercado? De jeito nenhum. Eu vou fazer as minhas compras, eu vou seguir o fluxo do mercado. Afinal de contas, nós que somos traders institucionais, que operamos com o Smart Money, a gente não quer ficar do lado contrário do mercado, a gente apenas segue o fluxo. E o mercado praticamente ele conta a história pra gente, o fluxo, ele conta, o order flow conta isso pra gente. Pro pessoal que tá lá na comunidade, as aulas que eu postei que
são as aulas novas, né, do Ordem Fluxo lá, falando justamente sobre as regiões de oferta e demanda, sobre o PNR, né, o primeiro nível de respeito. Então, assim, lá vocês conseguem observar que o que manda no mercado é o order flow, é o fluxo de oferta, é o fluxo de demanda. E com base nisso, a gente consegue ter um direcionamento do preço e analisar aonde ele vai fazer a inversão para fazer a melhor execução, tá, pessoal? Então, a gente pode ver esse tipo de movimentação aqui para EURUSD durante a semana. Um movimento pequeno de correção para a continuação agora da tendência macro de queda para EURUSD. Ficou claro para vocês?